Muito boa noite para você que está nos assistindo agora. Seja bem-vindo a mais uma Quarta Viva da PIB do Parque Anchieta. E é um prazer receber você nessa noite para a gente louvar, glorificar a Deus, receber algo da parte do Senhor através das canções, através das palavras que vão ser liberadas nesse culto. E o nosso desejo é que você seja muito abençoado nessa noite. Não se esqueça de seguir a nossa igreja nas suas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela nesse momento, para você não perder nenhuma novidade que está acontecendo. Se você ainda não é membro do nosso grupo de WhatsApp, também não se esqueça de fazer a sua solicitação. Aqui na nossa descrição nós temos um número onde você pode solicitar fazer parte desse grupo e lá estão sendo postadas todas as atividades da nossa igreja. Não se esqueça também que na nossa descrição nós temos um link onde você pode se identificar, deixar o seu nome e também o seu pedido de oração. A nossa igreja quer orar por você, a nossa igreja quer abençoar a sua vida através das nossas orações, então não deixe de se identificar porque nós queremos conhecer você. Seja bem-vindo à Quarta Viva e que você possa ser abençoado. João, no capítulo 14, versos 16 e 17 diz assim para nós: E eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade. O mundo não o pode receber, porque não o procura, nem o reconhece. Mas vocês sim, pois ele vive com vocês e estará mesmo no vosso íntimo. Que nesse momento você possa convidar o Espírito Santo para ser bem-vindo. Dizer para ele: Espírito Santo, você é bem-vindo na minha vida, no meu trabalho, onde quer que você esteja vendo esse culto. Que você possa adorar a Deus através dessa canção que diz Santo Espírito. Não se esqueça que durante esse louvor vai estar aparecendo aqui na tela um QR Code. E esse QR Code vai te possibilitar fazer a sua transferência de dízimo ou de oferta para que você contribua com essa obra. Através da sua contribuição nós podemos cada vez mais melhorar e aplicar esse dinheiro para que a obra possa ser concluída e feita com a melhor forma possível. Caso você não consiga pelo QR Code, nós temos os dados todos na nossa descrição. E aí você pode fazer com melhor clareza. Vamos adorar a Deus? Vamos nesse momento estar declarando que o Senhor é bem-vindo no nosso meio e nesse lugar, amém? E se você puder nessa hora, abra o seu coração e dê espaço. E a igreja começa dizendo comigo: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Declare: não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Se você provou, então declara: eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser.
Diga, não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. A presença, a presença. Diga, eu provei. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença, Santo Espírito, és bem-vinda, vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Declare, vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória. Diga mais uma vez. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vinda, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos em mais uma quarta viva e trazendo uma mensagem, uma reflexão para o dia de hoje. Nós vamos estar falando sobre uma família, a família de Jacó. Esse texto encontra-se no capítulo 35 de Gênesis e nós estaremos refletindo em alguns versículos sobre Deus cuidando de sua família, Deus cuidando de você.
Eu convido o amado irmão para que abra a sua Bíblia no capítulo 35 de Gênesis e nós estaremos fazendo essa leitura até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-se, sobe a Betel e habita ali e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai os vossos vestidos. E levantai-vos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos e que tinham em suas mãos, e as argolas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar Er-Betel, porque Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, esse capítulo 35 fala de um momento muito importante na vida da família de Jacó. Momento esse que Deus convoca essa família para perceber quem eles eram, principalmente o chefe dessa família, Jacó. Quem eles eram. E Deus estava trazendo à memória a esse povo que ele estava cuidando da sua família, cuidando de você. Esse é o tema que eu trago para você. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando de você. No capítulo 35, a gente vê Deus convocando Jacó, despertando Jacó, para que ele entendesse o plano de Deus para a vida, não só dele, mas para a sua família também. Muitos momentos da nossa vida, o Senhor nosso Deus precisa estar lembrando quem nós somos nele e o que ele pensa a respeito de nós. Porque a todo instante nós somos tentados a acreditar o que as pessoas dizem sobre nós, o que o meio diz a nosso respeito. E muitas vezes esquecemos de quem Deus diz quem somos nós. Nós esquecemos do que Deus pensa a respeito de nós. E neste texto o Senhor dá a Jacó uma ordem para que ele saiba quem ele é. Deus diz a Jacó e ele pensa o que ele pensa a respeito dele. E eu convido o irmão nesse momento para refletir junto comigo. O que você pensa acerca dos planos que Deus tem para você? A família de Jacó estava atravessando um momento muito difícil. Se formos observar, o capítulo 34, o capítulo anterior, traz um momento trágico para a família de Jacó. A sua filha Diná, a sua única filha, ela é estrupada. E os seus irmãos ficam revoltados com esse episódio e eles entram na cidade de Siquém e matam todos os homens daquela cidade. E Jacó, neste momento, ele fica aflito, ele fica em meio a desespero, sem saber o que fazer. Mas o Senhor, ele diz para Jacó nesse versículo 1, suba a Betel, venha para Betel. Queridos amados, nós precisamos entender que a história de Jacó não começa aqui nesse capítulo 35. Jacó, ele, se nós formos observar, no capítulo 28,
Jacó ele foge da presença do seu irmão Esaú por ter roubado a primogenitura. E seu pai manda que ele vá para a terra do seu tio Labão, irmão da sua mãe. Mas quando Jacó está se caminhando para Padã Arã, ele sente cansaço no meio do deserto e pega uma pedra, faz essa pedra de travesseiro e tem um profundo sono. De tanto era o cansaço de Jacó. Quando Jacó dorme, ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma longa escada. Essa escada tocava até o céu e ele via os anjos subindo e descendo. E ele notou que aquele lugar era um lugar muito especial. Era a casa de Deus. Antes aquele lugar se chamava Luz. Agora esse lugar passa-se a chamar Betel, porque ali ele faz uma aliança com esse Deus do pai dele, Isaac, e do seu avô Jacó. Então, para que nós possamos entender melhor esse capítulo 35, nós precisamos chegar até o capítulo 28 para entender melhor onde tudo começou. No versículo 1 do capítulo 35, o Senhor aqui, mais uma vez, ele dá direcionamento a Jacó. Depois da tragédia com a sua filha Diná, Deus, mesmo em meio às tragédias, em meio às tormentas, às vezes a terra treme embaixo dos nossos pés, mas Deus continua nos direcionando. O salmista, no Salmo 23, do versículo 4, ele diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Neste momento, a família de Jacó estava saindo de Siquém, um lugar que talvez ele não deveria nem ter entrado quando voltou da terra do seu tio, lá de Padã Arã. Mas Jacó, ele começou a seguir os seus passos. Ele tinha esquecido da aliança que ele tinha feito com o Deus do pai dele, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Porque se formos lembrar no capítulo 28, a aliança que ele fez, o juramento que ele fez a esse Deus, ele disse que se esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, acompanhasse ele na viagem que ele ia fazer, e desse pão e água, vestimenta, ele retornaria àquele lugar e levantaria um altar, ele adoraria esse Deus. Mas no seu retorno, depois de muito tempo, Jacó ele foi parar em terras estranhas, ele foi parar em terra onde Deus não queria que ele fosse, Siquém. E foi lá que aconteceu a tragédia com a sua filha Diná. Agora, no capítulo 35, a gente vê que o Senhor faz com que Jacó se lembre. É isso que eu estou falando. Deus, em determinados momentos, Ele está sempre chamando a nossa atenção. Ele está sempre chamando, dando aquele beliscãozinho para que nós possamos prestar atenção na Tua palavra. Quando você vê aí o Senhor convocando Jacó para subir a Betel, no versículo 1, agora no versículo 2, Deus manda que Jacó santifique, consagre, separe, tire tudo aquilo que desagrada a Deus do meio da sua família. No versículo 2, a palavra de Deus diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vocês, e purifiquem, e mudai os vossos vestidos. Aqui, irmãos, Deus está convocando Jacó e sua família para mudar a trajetória da sua caminhada. Deus aqui está fazendo com que a família de Jacó abra os seus olhos para que eles possam ter um novo rumo, ter um novo caminho, um novo pensamento, mudança de
mudança de mente, metanoia. Então, aqui nós precisamos entender que o Senhor está querendo separar essa família, porque Ele tinha planos para essa família. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O nosso Deus, Ele tem planos especiais para todos nós, para a tua família, como teve e como tinha para a família de Jacó. Mais adiante você observa no versículo 5, que Deus continua cuidando da sua família, Deus continua cuidando da família de Jacó, Deus continua cuidando dos seus passos. Você vê, e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó fizeram algo terrível naquela cidade de Siquém. Eles mataram todos os homens. Agora, Jacó, ele ficou com medo da vizinhança, os cananeus, os heteus, os perizeus, aquelas pessoas todas que estavam ao redor de Siquém. Jacó falou, agora eles vão vir nos atacar, agora eles vão acabar com todos nós, e nós seremos estraçalhados. Mas Deus, Ele cuida dessa família. A Bíblia diz que Deus, Ele colocou o terror sobre essas cidades, quer dizer, Deus protegeu a família de Jacó, não deixando que os outros povos viessem e atacassem essa família. Apesar das tribulações, dos nossos erros, apesar das nossas transgressões, o nosso Deus continua cuidando de nós, porque Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo, e eu e você, que cometemos muitos erros ao longo da nossa caminhada, mas se o nosso coração estiver voltado para Deus, se o nosso coração estiver verdadeiramente voltado para esse Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem promessas para todos nós, Ele com certeza Ele cuidará de nós. Ele fará com que o nosso medo, as nossas ansiedades, elas sejam colocadas na mão do Senhor, como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, do verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ah, queridos irmãos, esse capítulo 35 traz uma lição muito importante para nós. No versículo 6, diz assim, assim chegou Jacó à luz, que esta é a terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Olha só que incrível, Jacó, ele volta justamente no lugar onde tudo começou. Jacó, ele foi a Betel, que é a casa de Deus. Lembra que eu falei no capítulo 28, aonde ele encostou a sua cabeça numa pedra para descansar, e ali ele teve um sonho, e esse sonho, nós podemos ver que a Bíblia diz que havia anjos subindo e descendo diante dele, e ele ficou com um medo tremendo. Ele disse, gente, este lugar só pode ser a casa de Deus, e é justamente ali aonde ele fez, ungiu aquela pedra com óleo, com azeite, e dali em diante ele fez um propósito com Deus. Ele começou a caminhada dele ali. Ele passou longos anos na casa do seu tio, passou por maus bocados, teve que trabalhar 14 anos ou mais para poder receber o que ele queria de fato. Mas agora Deus faz com que ele voltasse para aquele lugar. O Senhor trouxe Jacó exatamente no lugar onde tudo começou. Só que agora, em uma situação diferente. Agora ele tem família, agora
ele está cercado de tantas outras coisas que Deus o abençoou, inclusive uma história com Deus, um relacionamento com Deus. O Senhor muitas vezes vai fazer isso com a gente, nos levará de volta aonde tudo começou. E isso, irmãos, é para edificação espiritual, isso é para nosso crescimento diante do próprio Deus. Vai nos lembrar aonde de nós saímos, qual é, da onde veio, da onde eu vim. Eu lembro que Samuel, quando vai ungir Davi, ele não estava em casa, ele estava lá nos currais, cuidando das ovelhas. E em determinado momento também, Deus ele mostra para Davi, quando ele já rei, que queria se ensoberbecer, queria crescer, o Senhor mostrou para Davi, olha, eu tirei você das malhadas. Então nós precisamos, em determinado momento, irmãos, lembrarmos de onde nós viemos e quem é que tem cuidado de nós durante esse período todo. Foi isso que o Senhor fez. Foi isso que o Senhor faz com Jacó neste momento. Jacó estava vivendo um momento terrível. Talvez Jacó aqui estaria muito triste com seus filhos, mas Deus leva Jacó a Betel para lembrar de onde ele tinha saído. Você saiu daqui, Jacó. Olha só, o teu ponto de partida foi aqui. E daqui, você lembra? Você cometeu muitos erros. Aqui era um lugar que você chegou com seus erros, você chegou com as suas transgressões, você chegou aqui com seus enganos, porque o nome Jacó é usurpador, enganador. Ele chegou assim diante de Deus lá em Betel, que antes era luz. E agora o Senhor chama ele para reparar. Olha só o que eu fiz, Jacó. Olha só o que eu fiz. Meus irmãos, Deus está falando aqui para nós que os erros da sua família não vão anular as promessas que Deus fez para você. Deus continuará cuidando de você e de sua família, não importa o que os seus filhos estão aprontando. É claro que nós temos que corrigi-los, admoestá-los na presença do Senhor, mas não fique preocupado se o teu coração está direcionado a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Se você tem esse foco, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando de você. E para terminar, irmãos, no versículo 10 do capítulo 35 de Gênesis, nós vamos ver o Senhor dizendo para Jacó, no versículo 9, diz assim: e apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Ah, meus irmãos, Deus ele tem um plano. Ele tem um plano especial para você, como teve um plano especial para Jacó. No capítulo 32, nós vamos ver, no capítulo 32, os versos 28, nós vamos ver aquela luta de Jacó com o anjo do Senhor, lá em Peniel, lá depois que ele atravessou o val de Jaboque. E quando ele estava lutando com o anjo, a noite inteira lutando com o anjo, a Bíblia diz que o anjo já estava querendo ir embora e Jacó segurando o anjo e perguntando qual o seu nome. O anjo perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Jacó. E o anjo disse para ele: olha, de hoje em dia você não mais chamarás Jacó, o seu nome será Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. O Senhor se agrada de quando você começa a lutar, a mostrar a tua
a tua luta. Então, queridos, a mensagem que eu gostaria de deixar para você, como Deus está cuidando aqui no capítulo 35 da família de Jacó, Ele também tem o desejo de cuidar da tua família também. E que Deus possa estar abençoando a tua família. Amém? Tenho certeza que nós fomos muito abençoados por essa palavra de hoje, que em nome de Jesus ela possa ter confrontado você, ido de encontro ao seu coração e que você possa ter saído transformado dessa quarta-feira. Faz o seguinte, pega esse culto e envia para 5 amigos da sua lista do WhatsApp, para que eles possam ser abençoados também. Caso alguma parte dessa mensagem tenha chamado a sua atenção, não se esqueça de compartilhar nos seus status, nos seus stories no Instagram, para que seus amigos possam ver, para que eles possam também conhecer. Não esqueça que você está na Quarta Viva da PIB do Parque Anchieta. Siga a nossa igreja nas suas redes sociais, faça parte do nosso grupo de WhatsApp. E não esqueça também que nós temos culto aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas. Então participe, esteja conosco, vem para o nosso presencial também. Nossa igreja tem EBD, estão acontecendo várias programações online presenciais para poder abençoar a sua vida. Seja bem-vindo à PIB do Parque Anchieta e na próxima Quarta Viva eu aguardo você.